Primeiro, boa tarde a todos. Como vocês já me conhecem, sou colega de vocês, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre algumas dicas de formatação que a gente pode ter para fazer os arquivos ficarem um pouco mais fáceis da gente preparar isso para mandar, economizar um pouquinho na impressão, etc. Para isso eu preparei alguns slides aqui, vou colocar eles para a gente. Então fixe o meu usuário no meio aí pelo Google Meet, porque eu vou usar essa ferramenta de câmera mesmo, não a compartilhamento de tela, né? Vamos lá. Primeiro, preparando materiais impressos ou como padronizar os materiais e não enlouquecer no processo. Porque toda vez que a gente está mexendo nessas coisas, a gente começa a cansar um bom tanto com coisas que não dão certo, chega na hora de imprimir, dá pau em alguma coisa, etc. Então vou tentar explicar algo que serve pra gente não só nesse momento, mas até depois, quando a gente for mexer de novo com avaliações impressas na própria escola, é bom ter essas noções em dia. Primeiro, um básico teórico. Né? Para que materiais impressos? A gente já tem o livro didático. Então, nas aulas presenciais, nós usamos o material impresso como material extra de estudo, um texto que a gente queira utilizar, alguma dinâmica a fazer, algo que exige um material impresso, usa. E as atividades avaliativas, a maior parte delas, ao menos da minha parte, são impressas. E também podemos usar aqui nas aulas remotas, só que aqui eu quero fazer um pequeno apelo, que é que tentamos fazer o máximo possível para os alunos sem disponibilidade de acesso à internet. Rui ontem chegou a falar a escolha do aluno. Eu falo sim, mas temos que tentar convencer os alunos a pular um pouco para o digital. Pelo nosso benefício e pelo benefício deles. E os motivos são o seguinte: o primeiro é a logística, né? Todo aluno que é material impresso, a gente tem um trabalho inteiro de imprimir, organizar, entregar as atividades. Isso tudo é uma dor de cabeça grande. O registro. Para a gente conseguir fazer isso, nós temos que saber quais são os alunos que estão acessando via online e quais vão querer o modo impresso. Não dá para os alunos ficarem toda hora trocando, ou se não fizer essa atividade no online e fizer essa no impresso. Não dá. A gente fica maluco no processo. Então, o aluno tem que se decidir ali e a gente tem que tentar convencer o aluno sempre pelo formato digital. É mais seguro no momento atual. Terceiro é o custo material. Nós não temos verba para tanto toner, tanto papel. Acho que todo mundo aqui já teve algum momento que foi imprimir atividade e acabou alguma dessas coisas, teve que comprar rápido ali em Nerisvaldo. E exige deslocamento. Pode parecer besta, mas numa pandemia, todas as pessoas se deslocando são um problema. O ideal era que a gente conseguisse, tivesse recursos para ficar em casa durante um mês e só sair depois desse um mês. Com isso a doença teria parado, mas não. A necessidade de trabalho faz muitas pessoas ainda terem que se locomover. Então, quanto menos gente precisar se locomover, melhor para todo mundo. Então, sim, nós temos um trabalho aí, nós temos uma necessidade de tentar convencer os alunos que tiverem disponibilidade de acesso à internet a usar esse recurso e não o impresso. Ok? Vamos lá. Quais são os materiais necessários para aulas remotas? Isso daqui é só seguindo, retomando o que o Rui falou, o roteiro de atividades, onde nós damos sugestões do livro didático ou textos extras, e sumarização dos tópicos abordados. Nós falamos, olha, você vai ler esse texto e fazer essa atividade, ou se não ler esse texto e só dar um retorno do texto. Pode ser, nem toda semana a gente precisa fazer disso um grande ato, especialmente as matérias são uma aula por semana, né, que a gente tem que lidar com um grande volume de alunos. Nós podemos pedir apenas um retorno rápido, algo assim, você leu, tem alguma dúvida, etc. Pode parecer simples, mas se a gente colocar num questionário só um campo de dúvidas, já facilita. É um feedback, é um retorno que a gente tem do que o aluno está vendo. E as atividades propostas, que são os questionários e tarefas, né? Essa divisão de tema, eu estou usando a divisão de temas do SIGEDUC, mas não é necessário que seja. Como já foi falado, nós podemos usar o Google Formulários para isso de forma bem hábil, mas fazer questionários com questões tanto discursivas e objetivas e tarefas, que são as pesquisas, redações, etc. Toda vez que a gente passa algo assim, uma tarefa, a melhor coisa é que a gente tem que ser o mais claro possível. Porque nem todos os alunos já têm total noção de como lidar com esses materiais, então a gente tem que virar e falar, olha,
Quero que você faça uma pesquisa sobre tal coisa. Como é essa pesquisa? Quantos parágrafos são para escrever? Pode copiar da internet? Não, pelo amor de Deus, não. Sempre dá o máximo de instruções. Por exemplo, se eu for pedir uma resenha de um material, eu falo, olha, é assim que se faz uma resenha, são esses os dados que eu quero. Se possível, eu já entrego uma imagem modelo, entendeu? Sempre tem que pensar nisso. Nós temos que dar para eles os recursos para eles entenderem. Nossos alunos ainda estão numa caminhada, muitos não estão preparados para isso, mas assim como a gente fez lá na Feira do Conhecimento em 2019, que a gente levou esses alunos para o nível de pesquisadores de iniciação científica, ensino médio, nós podemos sim levar eles a entender todas essas coisas. Bem, também temos as diferenças pedagógicas, e para isso vou falar um pouquinho sobre freirear o ensino, né? Como nós tivemos a semana pedagógica, a jornada pedagógica da DIREC, toda da DIREC não, Secretaria de Educação, toda focada em Paulo Freire. Eu não sei. Vou olhar aqui. Está muito ampliado, gente? Ou isso foi o celular? Ah, tá cortando um pedacinho. Mas é muita coisa? É por isso que eu. Ah, ok. Então. Ok. É que eu sei que esse formato ia ter algum problema, né? Mas tô usando ele até para mostrar uma ferramenta de vídeo. Que depois eu vou falar um pouco mais sobre. Vamos lá. As diferenças pedagógicas que nós temos entre os alunos, a gente tem que levar em consideração aqui. Isso envolve as condições socioeconômicas, né? Obviamente, um aluno que está acessando pela internet está em outra situação que um aluno que precisa ter o acesso por texto impresso. O espaço de estudo, isso varia de aluno para aluno, e a comunicação, tanto com a escola, seja com os colegas. Nós temos que pensar que isso vai ser diferente a cada cenário. Eu fiz esse trecho porque falamos muito de Paulo Freire, mas não falamos sobre questões práticas, né? Como a gente usa isso de forma prática, de forma rápida. E é só deixar essas questões no fundo da cabeça. Quando você vai preparar um material, vai fazer alguma coisa, pensa nesses aspectos. E tem alguns questionamentos que devem ser feitos, que é: o livro didático é suficiente? Às vezes a gente consegue guiar o aluno pelo livro didático, mas e se está faltando alguma coisa? Como que a gente faz para suprir esse pormenor aí, essa dificuldade? Escreve um texto próprio? Pega um texto de outro lugar? Nós temos que adequar a linguagem para os alunos. Às vezes o livro não está numa linguagem totalmente acessível a eles ainda. Sempre lembrando que o objetivo é nivelar por cima, não por baixo, né? Nós podemos começar facilitando e vamos progressivamente puxando eles para um nível mais alto. E outra coisa muito importante a se pensar é quais são as dúvidas frequentes dos alunos. E aí tem uma questão importante. Se nós colocamos a aula no formato online no começo da semana e a entrega de material para impressão é até quarta-feira, nós temos esses 2 dias aí para ter um retorno dos alunos. Às vezes um aluno já viu a sua proposta lá, já questionou alguma coisa, e aí você tem tempo de reparar isso para o material impresso. Vale a pena ficar de olho nessas mudanças. Ou até mesmo material digital. Então sempre vale a pena levar em conta isso. São coisas muito simples, mas que já dão um aspecto um pouco mais freiriano ao nosso processo de educação. E por último, as erratas. O que é isso? É bem simples. Nós vamos errar. Não tem professor que não tenha algum momento de deslize onde você escreve alguma coisa errada, etc. E tem que dar um jeito de corrigir. Se está no online, tudo bem, né? A gente vai lá, corrige. E se está no impresso? Já foi impresso, vamos pedir para imprimir de novo? Não. Vamos assumir que erramos. E a gente, na próxima edição, né? Na próxima quinzena, você começa abrindo já com uma seção errata. E falando, ó, do material anterior, onde estava tal coisa, é tal outra. Ou esqueci de falar de tal coisa. Eu tive que emitir uma errata em 2020 porque eu estava falando sobre Descartes. Falei sobre o discurso do método, sobre o método, muita coisa, e esqueci de explicar o momento de virada da filosofia
cartesiana, que é a frase penso logo existo. Ou seja, só o ponto principal da aula eu esqueci. Tive que começar a aula seguinte falando sobre isso, explicando isso e falando, ó, isso era para estar na aula anterior, esqueci. Então tem que lembrar disso daí, né? Nós somos humanos, nós podemos errar. Agora vamos para a parte prática. Regras gerais para impressão. Só que são 4 regras que a gente sempre tem que pensar. Não use cores, reduza as margens, utilize tabelas e entregue o material em PDF. Vou explicar cada um desses daqui com calma logo a seguir, mas isso aqui são as diretrizes básicas. Toda hora tenta pensar nesse momento aqui, nessas 4 coisinhas, que é o que facilita a gente a diagramar as coisas. Primeiro tutorial que eu vou fazer aqui é sobre descolorir imagens. E aí eu vou abrir aqui o documento, ótimo, já estava até pronto, né? Espera um pouquinho. Vamos abrir um documento novo para mostrar esse processo do zero para vocês. Primeiro eu vou jogar uma imagem aqui. Pronto, temos uma imagem. Como que eu vou fazer para tirar as cores dessa imagem e prepará-la para impressão? Clico aqui, o Word em específico, ele tem umas ferramentas de imagem que aqui já aparece, formatar. Opa, clica aqui. Aqui tem a opção cor, saturação de cor. Pronto, a imagem está em preto e branco. Já está pronto? Não. Por quê? Essa imagem aqui normalmente vai gastar muito toner. Ela está inteira colorida, de certa forma. Está inteira ainda com os tons de cinza. Então a gente clica aqui do lado em correções e ajustamos o brilho e o contraste até ela ficar um pouco mais esbranquiçada. Ah, mas não está tão bonita. Mas economiza um bom tanto. Então a gente tem que equilibrar essas coisas aí, a estética com a prática. E tem outra coisa necessária nisso, que é a gente ver mais ou menos como os alunos vão enxergar a atividade. Às vezes nós usamos uma imagem que depende de cores, propomos a atividade pensando que o aluno está vendo a imagem toda, na hora de imprimir a imagem está impossível de visualizar. Essa visão assim, com essas alterações todas, facilita um pouco a gente a enxergar qual vai ser o resultado final e facilita a impressora não fazer aquela coisa de imprimir o primeiro na cor certa e os outros vão ficando cada vez mais esbranquiçados. Podemos fazer a mesma coisa no LibreOffice. E por que eu vou falar do LibreOffice aqui? Porque os computadores da escola, na maioria das vezes, tem Linux. Então a gente tem que dar um jeito de usar outra ferramenta, que é o LibreOffice, que tem todas as funções do Word, praticamente todas, inclusive algumas extras que eu encontrei, mas vou mostrar aqui como é que fica. Jogo a imagem aqui, tudo bem. Onde que eu troco as cores? Aqui em cima, quando você coloca uma imagem, aparece essa opção padrão. Se colocar o mouse em cima, está escrito modo de figura. Aqui você muda para a escala de cinza. Ok, mas ainda está naquele formato escuro. Como que a gente faz para embranquecer? Se essa barra está fechada, às vezes ela está fechada, né? Você pode clicar aqui do lado, tem esse botão propriedades. E aí ele mostra essas coisas da figura. E o brilho e o contraste estão aqui. Então aumenta aí em 40% o brilho, muito. Uns 30% deve dar conta. Diminui o contraste em uns 20%. A imagem está esbranquiçada, mas dá pra ver e está gastando menos toner. Ok? Parece besta, parece uma economia, mas é necessário. Senão a gente acaba não conseguindo imprimir para todo mundo que precisa. Vamos então para o próximo tópico. Aqui eu tenho nesses slides, né, essa base desse tutorial já em imagem. Depois eu vou passar para vocês o link do slide. Inclusive estou gravando a aula para depois colocar no YouTube, porque são coisas que a gente não vê uma vez só. A gente tem que ver algumas vezes, às vezes tem que checar com material de referência. Para preparar isso eu tive que checar material de referência. Então vale a pena sempre dar uma reassistida nisso. Vamos lá, no Word, layout, como reduzir as margens, explicando o que é isso. Vamos lá, eu pego um texto aqui e as margens, olha só, estão 3 centímetros aqui, 3 centímetros aqui, 2 aqui e 2 embaixo. Isso é muito grande, eu estou perdendo muito espaço da folha. E normalmente a gente usa isso para evitar cortes, né? Que a impressora gosta de cortar pedaço da gente. Mas acho que até 1 centímetro e pouco ela ainda consegue imprimir.
Sempre presta atenção nisso, né? Então saiba que no topo e embaixo, dependendo da impressora, pode comer um pouco, então cuidado, não coloque nenhuma informação imprescindível nesses cantos. Mas só clicar aqui em Layout e aqui tem a parte de página. Uma das opções no Word é clicar aqui em Margens e escolher a margem estreita, que está em 1,27 centímetros. Mas se você quiser um número um pouco mais redondo, só clicar nesse botãozinho aqui, olha, no canto, que é a configuração de página. E aí você coloca mais superior, inferior, esquerda e direita. Todas elas em 1. Pronto. Agora a margem está em 1 centímetro de borda. Se a impressora permite isso, ótimo. Não nem todas permitem, vale a pena dar uma testadinha antes, ok? Bem, no LibreOffice é bem parecido, quase igual, mas no caso aqui você vai em Formatar, Estilo da página e tem aqui, olha, Margens. 1, 1, 1. Pronto. São coisas que economizam muito papel e facilitam até a diagramação. Especialmente quando a gente está utilizando muitos textos, muitas imagens, alguma equação longa. Tudo isso, você ter um pouco mais de espaço para trabalhar, ajuda. Aqui temos a imagem com o destaque, né, da onde está essa parte no Word e onde está essa parte no LibreOffice. Criar cabeçalhos. Para isso aqui é muito parecido nas duas ferramentas, tanto no LibreOffice quanto no Word, tanto que eu só coloquei a imagem do Word porque é igual. Mas vou mostrar aqui ao vivo, vou mostrar no LibreOffice até. Aqui em cima tem essa ferramenta, que é inserir tabela, clica. Estou usando o formato de cabeçalho que o Rui propõe para as atividades e vou explicar por quê. Olha só, aqui temos esses dois lados. Puxa um pouco para a direita esse lado, seleciona essas 3 linhas da tabela e mesclar células. Isso vai sumir com as linhas de divisão aqui. E aí a gente digita. Opa! Aqui tem uma coisa importante que na hora de colocar as turmas, o Rui falou ontem, mas vale a pena lembrar, o formato é ensino médio, turno e turma. Então se eu estou dando para os primeiros anos, geralmente era assim que eu fazia ano passado, né? Na maioria das vezes. Apesar de que no vespertino a gente estava com 2. A gente estava com 3 no vespertino, aliás. E aqui ao lado, olha só, outra coisa importante. Selecione essas 3 linhas, centralizar. Assim o texto vai ficar no meio bonitinho. Primeira série. A disciplina ou os turnos, né? No caso aqui eu vou colocar a disciplina. E os turnos. Eu sei que a gente chama de vespertino, mas às vezes tarde é um pouco mais fácil e menor para caber nesse espaço, né? Então, com isso aqui, por que fazer um cabeçalho desses? Porque aí quem for entregar o material ou for compilar em uma apostila, consegue facilmente ver para quais turmas esse material vai, qual é a sua matéria, qual é a série e qual o turno que está valendo ali. Então, por exemplo, isso aqui eu só estou dando aula desse conteúdo para manhã e noite. Tudo bem. Pronto. A pessoa bate o olho, opa, esse não vai para tarde. Entendeu? É muito simples e um cabeçalho é necessário. A gente vira e mexe, cobra isso dos alunos, mas é bom a gente ter uma padronização. E isso mostra mais ou menos como a gente lida com tabelas, né? Quando a gente quer definir um bloco, usa uma tabela. Que nem muitas vezes ali, quando o Rui inicia um tópico, ele faz isso aqui, olha. Coloca aqui, centraliza, negrito e coloca unidade
1. Epistemologia. Pronto. E aí, abaixo disso, eu vou escrevendo meu texto tranquilamente. Outra coisa importante, aquele recuo de parágrafo que às vezes a gente faz na mão, só apertar a tecla Tab, que está ali no computador, e ele já faz isso sozinho. No Word, quando você faz isso várias vezes, ele já entende que a coisa está se repetindo e muda o seu estilo para sempre começar com esse recuo de parágrafo aqui. Outro detalhe que vocês devem estar notando é que todos os caracteres no meu computador aparecem, inclusive esses pontinhos aqui de espaço. O que é isso? É uma ferramenta que tem em todos os lugares, que é isso aqui. Alternar marcas de formatação. Para que isso serve? Para atrapalhar a minha visão? Não. Porque aí eu enxergo tudo o que está acontecendo. Por exemplo, se eu sair dando múltiplos espaços, o que é algo ruim na língua portuguesa, né? Fica estranho a diagramação também, ele me indica. Eu vejo os múltiplos espaços. Então toda vez que eu digito eu uso isso. É um pouco confuso quando você começa, mas ajuda bastante depois. No Word, tudo isso é a mesma coisa, mas a parte de, por exemplo, criar uma tabela, você vai inserir e aqui está a mesma ferramenta. Seleciona e tem o mesmo comando de mesclar células. Enfim, todas as ferramentas aqui estão iguais. E aí prepara o cabeçalho. Vamos para o nosso próximo ponto. Exportando para PDF. Por que a gente vai fazer isso? Porque muitas vezes o material vai passar de um computador para outro e nós não sabemos qual programa está no outro, quais são as fontes utilizadas, como que isso o outro computador vai entender. Por exemplo, olha, tem um exemplo bem claro disso que foi um arquivo que eu fiz para 2020. Cadê? Aqui. Vou abrir ele no Word. Tá aqui o arquivo, olha. Ele tá bonitinho, vai até o final da página, etc. Só que aí eu vou e abro ele do LibreOffice. Pau, quebrou meu arquivo. E esse aqui eu consigo até entender onde que tá o problema, né? Tem um espaço aqui que dá para tirar, tem um espaço aqui que dá para tirar, e só tirando esses dois espaços a coisa conserta, mas nem sempre é tão simples. Então, na dúvida, você manda em PDF, porque aí do jeito que você tá vendo, a outra pessoa vai ver e vai ser impresso daquele jeito. Por isso é importante sim você emitir o PDF da coisa. Como fazer isso? Vamos para o Word. Primeiro, aqui, arquivo, exportar. Normalmente nós vamos salvar quando a gente está lidando com o Word, sempre salve o Word editável. Mas na hora de gerar o PDF, você terminei o arquivo, vamos exportar ele. Exportar. Criar documento PDF XPS. No meu computador tem trocentas opções de PDF, né? Aqui, aqui, mas é porque eu estou com a suíte Adobe instalada. Normalmente o que a gente tem já disponível é esse aqui. Clicou nele, você pode salvar. E aí vem uma coisa importante. Rui falou ontem, vou reiterar hoje. Padronização do nome. EPJM, opa, tudo minúsculo, é mais fácil. A escola. Turnos. Matutino, vespertino, noturno, por exemplo. Eu estou usando simplificado só para não escrever tudo, mas se é um turno só, manhã, pronto. Mas MVN são todos os turnos. Logo em sequência vem qual é a série, né? Primeira série. A gente não coloca o A elevado, só um traço série, já dá para entender. Unidade e o número do que você está trabalhando, 01. Matéria. Professor. Pronto. Assim, quem pegar esse arquivo vai saber exatamente do que ele se trata só na batida de olho. Ele não vai ficar perdido. Porque vai ter uma hora que vão ter 100 arquivos lá no computador e aí você não conseguir organizar eles minimamente vai dar muito trabalho. Isso aqui organiza. Todas as de filosofia da primeira série vão ficar perto umas das outras, né? Todas as unidades vão ficar juntas da mesma série, etc. Por isso um padrão é importante aqui. Salvei, pronto. O que ele faz? Geralmente ele me abre logo depois para eu ver como ficou o arquivo. Tá assim, eu sei que quando eu imprimir vai sair assim, não altera de um lugar para o outro. Bem, no
LibreOffice também tem essa função. Aqui, olha. Nele é um pouquinho até mais direto. Arquivo, exportar como... E aí tem duas opções aqui. Exportar como PDF, exportar diretamente como PDF. Vai no diretamente. Por quê? Porque o outro tem opções que são para quem lida com gráfica, com diagramação mesmo, etc. Tem uns detalhes a mais que pode confundir um pouco. Aqui está mais fácil. Vira aqui, prepara o padrão do nome, salva. Funciona do mesmo jeito, gera o mesmo arquivo. Ok? Isso é muito importante na hora de imprimir. Facilita muito a dor de cabeça. Acho que todo mundo já tem um momento que chegou lá na escola, foi imprimir alguma coisa aí, tinha alguma coisa que ficou fora do lugar, ficou difícil, não ficou bonito. E a gente passa um bom tempo na diagramação para estragar o trabalho no final por falta de alguns segundos para salvar o arquivo no formato certo. Bem, isso já resume bastante do que eu ia falar sobre isso, né? Só faltou um extra que eu quero colocar, que já tem a ver um pouco com a parte de internet, que é como que eu vou compartilhar esse arquivo no Google Drive? Afinal de contas, alguns alunos vão ter que acessar esse arquivo mesmo. E aí vou mostrar aqui para vocês. Aqui está o slide, né? Mas vamos mostrar na mão. Primeiro você abre o Drive em si, só digita drive.google.com. Por favor, não se incomode com o número gigantesco de abas que eu sempre deixo, né? É uma coisa assustadora. Vou mudar para o outro usuário, né? Eu tenho dois usuários, um que eu estou usando só para as aulas para facilitar um pouquinho. Aqui. Esse é o meu Drive. Vou enviar um arquivo. Clico aqui em novo. Upload de arquivo. Vamos pegar o arquivo que eu gerei ali antes. Ele está aqui em aulas 2021. Já com a nomenclatura certa. Ótimo. Enviando aqui. Concluído. Ótimo. Ele já aparece aqui. O que eu vou fazer com ele? Primeiro, ele está solto no meio desse monte de arquivos. Vamos isolar ele numa pasta. Para isso eu vou dar mover para. Aparece essa janelinha aqui embaixo. E eu escolho, deve estar cortando para vocês um pouco, viu? Mas eu escolho aqui, aulas 2021. Ah, eu não tenho uma pasta criada ainda. Tudo bem, clica aqui embaixo, olha, nova pasta. Criar aula 2021 2. Tá falando que a pasta está vazia, mas mover para cá. Pum. Pronto, agora esse arquivo está aqui dentro dessa pasta bonitinho. Eu posso dividir em mais pastas, etc. Eu crio aqui uma estrutura para organizar as coisas. Então, por exemplo, quero criar uma pasta para cada turma? Ok. Uma pasta para cada turno que eu dou aula? Ok. Uma pasta para cada série? Você que pensa como sua cabeça organiza isso melhor. Clica aqui com o botão à direita e compartilhar. Aqui vai acontecer o seguinte, olha só. Ele fala compartilhar com pessoas e grupos, adicione pessoas e grupos. Não, não vamos adicionar pessoas. Nós queremos que esse arquivo seja de acesso geral. Então, aqui embaixo, nesse copiar link, ele está no formato restrito. Somente as pessoas adicionadas podem abrir com este link. Não, não. Eu quero todo mundo acessando. Então, tem esse botão aqui embaixo, olha, esse texto. Mudar para qualquer pessoa com o link. Clica aqui. Tuf. Agora essa definição aqui já está escrito. Ó, qualquer pessoa com link é um leitor. Ele consegue ler e baixar o arquivo. Clica aqui em copiar link e pronto. Eu tenho o link já preparadinho para mandar para alguém. Mas esse link está num formato gigante. E às vezes a gente vai mandar para a pessoa, sei lá, pelo WhatsApp, por sinal de fumaça, e-mail. Tanto faz. A gente tem que dar uma reduzida nele. Para isso existe uma ferramenta que é o bit.ly. O bit.ly, ele reduz o seu link. Logo aqui embaixo ele está falando, né? Shorten your link, reduzir seu link. Só clicar aqui, coloca o seu link, encurtar. Pau, ele já gerou um link curto. Bem mais fácil você passar um link desse tamanho do que um desse. E agora dá para compartilhar fácil. Quando a pessoa abrir, vai parar aqui. Para que serve esse link? Lembra do tutorial de ontem do Rui? Você vai lá, prepara seu material, coloca o link do arquivo. É um desses. Você faz. Todos os materiais dá para você reduzir link. Então, por exemplo, poxa, fiz um arquivo, um formulário ali no Google Forms. Como que eu faço para reduzir isso? Joga no bit.ly. E aí você tem um arquivo um pouco menor.
Bem, como eu falei, vou disponibilizar isso aqui no YouTube, bem como slide. Espero que tenha sido proveitoso para todo mundo e tô aqui pra gente tirar alguma dúvida caso tenha.